Graça e paz, minha irmã querida, do Salmo 128. Graça e paz, meu irmão querido, do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. Glória a Deus, porque nós temos que crer todos os dias com fé que o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Que o Senhor está tendo misericórdia das nossas vidas e de todos os nossos familiares. Amém, minha irmã? Não desista, não desista, porque o nosso Deus, aquele mesmo que transformou água em vinho, está transformando todo o caráter, toda a índole de todos os seus familiares, do mais velho ao menor, do mais velho à criancinha de peito. Está bem? Então, louvado seja o Senhor por mais uma oportunidade que temos de estudo, reflexão e oração. E despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados, tá? E que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Para quem não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração. Enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será apenas sobre o versículo 16 do capítulo 20 do livro do Êxodo, então nos ajude, minha irmã e meu irmão, se inscrevendo nesse canal, dando seu like, ativando o sininho, fazendo todas as coisas que é preciso fazer no YouTube, tá bom? E deixe o seu nome nos comentários, seu nome, seu pedido de oração, para que eu veja e coloque no nosso caderno de oração. Amém? E então, no versículo 16, o Senhor nos diz: não darás falso testemunho contra o teu próximo. E este é o 9º mandamento, que significa santidade interior, pois o termo em hebraico é lotaner, que significa não mentir, trazendo condenação ou humilhação ao seu próximo. Mas veja que lá em Deuteronômio 19:15 diz que só uma testemunha não seria suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito, sabia? Ou seja, para condenar uma pessoa era necessário 2 ou 3 testemunhas. E em Deuteronômio 17:16 diz que o testemunho de 2 pessoas poderiam levar uma outra pessoa à morte. Olha que coisa séria, gente, que coisa séria. E veja que Jesus nos confirma o que está na lei, quando lá em Mateus 18:16, ele nos diz que uma acusação, ela só é confirmada pelo testemunho de 2 pessoas. Jesus nos ensina isso. Então, mais uma vez, a prova de que Jesus não está anulando a lei. Pelo contrário, Jesus só está especificando, trazendo para nós cada vez mais clareza, mais luz, né, sobre tudo aquilo que está escrito na Torá. Mas olha também o que nos ensina a Torá. A Torá nos ensina lá em Êxodo, do versículo 23, do 1 ao 2, diz assim: ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Então, por isso, este mandamento fala da santidade interior, ou seja, fazer mal. Quando se dá um testemunho de acerca de alguém, quando calunia uma pessoa, isso é maldade, tá? Isso é maldade. Não ficou com raiva e foi lá e caluniou o outro. Não, caluniou porque é mal. Uma pessoa má, maldosa, tá? E por que 2 testemunhas? Porque quem está ouvindo aquele relato, deve observar o que essa testemunha está dizendo, né? Deve, somente quando é no tribunal, né? O juiz tem que ver se aquelas conversas coincidem, se um relatório de um é o mesmo, se o relatório de outra também é o mesmo, e mesmo assim, para depois ver se realmente acredita naquilo que está acontecendo. Porque se você for olhar bem por toda a palavra de Deus, você vai ver que Jezabel, que era uma mulher perversa, ela, quando o marido dela queria as vinhas de Nabote, o que ela fez?
ela foi lá, arrumou dois homens maus, a Bíblia fala bem claro, dois homens maus, dois homens ímpios, e mandou esses dois ímpios acusar Nabote perante o povo de Israel, acusar esse homem de blasfêmia e de ter falado mal do rei. E aí Nabote foi apedrejado injustamente, ele foi morto ali. E aí ela ficou com aquelas vinhas dele e deu aquelas vinhas para o marido dela. Depois, se você ler bem essa história que está lá em 1 Reis 21, né? Então, assim, é possível arrumar duas testemunhas falsas, duas pessoas maldosas, testemunhas compradas, tudo isso é possível, minha irmã. Infelizmente, meu irmão, talvez hoje você esteja sofrendo por causa disso, de testemunho falso, te caluniaram, não é? Mas vamos continuar aqui, porque qual que é a reflexão para nós hoje? Mas veja que lá no versículo 19 de Deuteronômio 18, diz que os juízes devem investigar tudo o que foi dito pelas testemunhas. E se for provado que a testemunha mentiu ou deu falso testemunho contra o seu próximo, a punição para essa pessoa é o mesmo que ela desejou para o seu semelhante. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é que para um caluniador, por mais que ele escape, minha irmã e meu irmão, da condenação dos homens, por mais que ele escape da condenação dos juízes, ele não vai escapar da condenação do Senhor. Porque o nosso Deus é aquele que vê todas as coisas, tá? E ele vai ter de volta, ele vai ter para ele tudo aquilo que ele desejou para o outro. Tudo aquilo que ele desejou para o outro. Se ele quis desmoralizar o outro com a sua calúnia, ele vai ser desmoralizado. Se ele quis tirar o prestígio do outro com a sua calúnia, ele vai perder todo o prestígio. Se ele quis tirar o emprego do outro com a sua calúnia, ele que vai ser o desempregado. Enquanto ele não se arrepender, minha irmã e meu irmão, porque o arrependimento quebra toda maldição. Nós sabemos disso. Quantas pessoas aí estão sendo caluniadas todos os dias? Quantos? E sem sequer conseguir provar que são inocentes. Que são inocentes. Mas o Deus da justiça, para aquele a quem não adianta a gente mentir, ele vê todas as coisas. Ele está vendo. Os olhos dele sondam toda a terra, toda a mente, todo o coração. Ele sabe com quem está a verdade, com quem não está. Irmã, é horrível você ser caluniada. Você ser caluniada é horrível. Eu já fui chamada de mentirosa. Vou contar aqui. Hoje eu conto essa história rindo. Eu dou tanta risada. Eu já fui chamada de mentirosa. Porque uma pessoa, ela ousou não acreditar no que eu estava falando, de uma inocência tão pura com ela, mas acreditou na família. Acreditou na família. E 3 pessoas da família, não foi nem 2 testemunhas, não, foram 3 pessoas da família que depuseram contra mim. E eu aguentei aquilo ali na maior serenidade. Cheguei na minha casa, orei, chorei diante de Deus, chorei pela maldade daquelas pessoas. Chorei diante de Deus, coloquei, ajoelhei e falei: Senhor, Tu sabes com quem está a verdade. O Senhor sabe. Se eu mereço essa afronta, amém. Se eu não mereço, o Senhor vai descortinar tudo isto. E o Senhor descortinou. E infelizmente essa pessoa, assim, ela não teve coragem de me pedir perdão. Não teve. Ela pediu desculpas, porque conversou, mandou outras pessoas pedir perdão em nome dela. Conversou e ficou bobo, porque se eu perdoei, quando a gente perdoa, a gente nem liga se a pessoa vai pedir perdão, se a pessoa vai ajoelhar, se a pessoa vai fazer ato solene, a gente não liga, né? Mas essas pessoas, elas sofreram o pago delas, por caluniar alguém inocente, por deixar uma serva de Deus se passar como mentirosa.
como mentirosa, porque o nosso Deus, Ele vê todas as coisas. Ele vê a intenção do nosso coração. Ontem eu estava na casa de uma amiga que é intercessora também desse ministério, e eu dizia para ela, eu falava 2 coisas hoje que eu me preocupo. Eu sempre falo com o Senhor: Senhor, está te agradando? Senhor, é da tua vontade? Porque se não for da tua vontade, eu não quero. Não quero. E outra coisa, qual é a minha motivação nisso? Qual está sendo a minha motivação? Qual é o meu desejo por trás disso? Porque enganoso é o coração, minha irmã e meu irmão. O nosso coração é enganoso o tempo todo. Às vezes você não cai pelo outro, mas você cai pela sua vaidade. Entendeu? Então o Senhor vê todas as coisas. Eu sei que ser caluniado dói, mas caluniar é o pior dos pecados. O pior dos pecados. Caluniar um ser inocente, porque o Senhor não vai te tomar por inocente. Presta atenção nisso. O Senhor não vai te tomar por inocente. Então hoje é o dia da gente pedir perdão por cada pessoa que nós caluniamos. Pedir perdão. Às vezes uma coisinha boba que você falou, mas foi calúnia. Isso subiu, e se você não se arrependeu, está contra você ali nas regiões celestes. Mas também hoje é dia de perdoar quem nos caluniaram. É dia de perdoar. Porque eu perdoando essas pessoas, que eu tive que perdoar, foram muitas. Foram as 3 que me caluniaram e a outra que não acreditou, que acreditou na calúnia delas, que graças a Deus é minha amiga até hoje. Entendeu? Tive que perdoar, mas mesmo assim eles sofreram consequência desta calúnia. Essa família se desfez, essa família se desentregou. Não existe mais essa família. A família esteve unida para me caluniar e a família não existe mais. Fui eu que desejei isso? Não fui eu que desejei isso. Foi o Senhor que assim determinou. O Senhor determina para nós, minha irmã e meu irmão, consequências para os nossos pecados. E o Senhor não perdoa um pecado de falso testemunho, um pecado de calúnia. Está aqui nos 10 mandamentos. Desses 10 foram feitos todas da Torá. Esses 10 é o resumo de toda a Torá, de toda a lei do Senhor. Ah, irmã, mas você está falando que Deus é duro, que Deus não perdoa? Perdoa sim, se você estiver arrependido. E se você não se arrependeu? E se você está pronto para fazer novamente? O Senhor, a consequência vai vir. A consequência vai vir. Entendeu, minha irmã? E quem dita a consequência é o Senhor. É o Senhor. Entendeu? Talvez eles desejaram para mim o fim daquela amizade. Você entendeu? E eles é que tiveram o fim da família deles. Porque aquilo que está aqui na Torá, bem claro, minha irmã, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, o homem colhe. Aquilo que você deseja para o seu semelhante, caluniando ele, é aquilo que você vai colher. É aquilo que o outro vai colher. Então hoje é dia de perdoar. Pedir perdão, caso caluniamos as pessoas, e também de perdoar aqueles que nos caluniaram. Porque com certeza eles já vão sofrer pela simples escrita da palavra, pelo simples cumprimento da palavra. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Eu já disse para você, minha irmã, que esse ministério é um ministério de adorno da igreja. Ou seja, de embelezamento da igreja. Uma igreja bela, uma igreja bonita, adornada, é uma igreja santa. Então, por isso, nós temos que falar muito da palavra e procurar trazer temor, ter temor de Deus. Nós fazemos muitas coisas sem temor. Então, quando nós falamos todas as coisas, nós temos que falar, Senhor, me perdoa se eu estiver julgando. Senhor, me perdoa se eu estiver caluniando. Me perdoa, Senhor. É dessa forma que eu penso, mas Senhor, me perdoa, Pai. Porque nós temos o direito de pensar assim, nós pensamos.
Nossa mente acaba sendo uma mente livre, uma mente fashion, tá? Eu tinha um professor de teologia que falava assim, a mente humana é criativa, muito criativa. Porque a gente pensa o tempo todo. E nesse pensar o tempo todo, nós podemos até pensar mal das pessoas, podemos, mas nós temos também que pedir perdão ao Senhor, falar assim, Senhor, me perdoa, né? Então vamos orar? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo. Eu te louvo, Paizinho, como igreja, juntamente com todos esses meus irmãos que estão com o nome aqui nesse caderno, Pai. Levantando esse caderno para o alto. Eu te suplico, Pai, em nome do Senhor Jesus. Te suplico que o Senhor venha nos perdoar, Pai, por todo pecado de calúnia que saiu da nossa boca, Pai. Por todas as vezes que caluniamos os nossos irmãos, Pai querido. Os nossos semelhantes, Pai. Nos perdoa em nome do Senhor Jesus, Pai. E tira de nós toda acusação, toda legalidade que o diabo tem para nos destruir. Tira de nós em nome do Senhor Jesus. Nós nos arrependemos como igreja, Pai. Nós nos arrependemos como filhos do Senhor. Pai querido, nos perdoa. Senhor Jesus, o Senhor sabe o que é ser caluniado, Pai querido. E quando nós caluniamos, nós estamos agindo igualzinho a Satanás. Então nos perdoa, Senhor Jesus. Nós temos que ser semelhante contigo, Jesus. Semelhante contigo, que foi caluniado e que não amaldiçoou. Tenha misericórdia de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos ensina sempre, Senhor Jesus, a andar na verdade. Nos ajude, Espírito Santo, a andar na verdade do Senhor. Nós declaramos como igreja, Jesus, que nós perdoamos todos aqueles que nos caluniaram, Pai. Todos aqueles que nos caluniaram, perdoamos. Pai, hoje eu consigo, Pai querido, falar dessas calúnias que eu sofri e ainda rir, Senhor, ainda ter misericórdia. Mas eu me entristeço, Senhor, só de pensar naquilo que aquela família sofreu por tamanha calúnia. Mas espero, Deus, de todo o coração, que eles tenham verdadeiramente aprendido, Pai. Que eles tenham verdadeiramente adquirido temor, Pai, temor do Senhor. Porque quantas pessoas, Senhor, passam por situações, passam por lutas, passam por provações, enfrentam consequências dos seus pecados e não aprendem nada, Senhor. Isso é muito triste, Pai. É pior ainda do que o ato que eles fizeram. É sofrer as consequências dos seus pecados e não aprender nada com isso, Pai querido. Davi, depois das consequências do pecado que ele cometeu, depois de passar por aquelas consequências daquele pecado, ele ficou cada vez mais santo, Pai, cada vez mais santo, cada vez mais apegado ao Senhor. Ô Pai querido, a nação de Israel, depois de ter ficado 70 anos escrava ali na Babilônia, eles passaram a odiar a idolatria, Pai querido. Então, Senhor, tudo aquilo que nós enfrentamos tem que nos trazer uma lição e tem que nos aproximar cada vez do Senhor e tem que nos causar, nos fazer ter temor, cada vez mais temor de Ti. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoa, Senhor, por todo pecado de calúnia, Pai, todo pecado de calúnia, mas nos perdoa também, Pai. Nós perdoamos também, perdoa também, Senhor, todos aqueles que nos caluniaram. E no nome do Senhor Jesus, e que nos caluniam, em nome do Senhor Jesus, perdoa, Pai, perdoa em nome do Senhor Jesus. Nós não vamos, Senhor, levar ninguém aos tribunais, nós não vamos, Senhor, levantar processos contra ninguém, Pai querido, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é a nossa bandeira, Pai querido, é o Senhor que vê todas as coisas. Nós vamos ter misericórdia dessas pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o castigo delas, Senhor, não é bom. A consequência do pecado delas é grave, Pai. Então que o Senhor tenha misericórdia delas, em nome do Senhor Jesus, e a santifique, em nome do Senhor Jesus. Pai, ainda como igreja, Pai querido, eu te peço, por todos os nossos familiares, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, que o Senhor os santifique, que o Senhor os lave, que o Senhor os purifique, que o Senhor os transforme em pessoas boas, pessoas de boa índole, Pai, do mais velho ao menor, do mais velho à criança de peito, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de suas fraquezas em nome do Senhor Jesus, porque da fraqueza de todos nós, porque nós temos fraquezas, Pai querido, temos, mas o Teu Espírito Santo é o Espírito de fortaleza, então nos fortalece, Senhor, nos fortalece, dê ordem aos Teus anjos, Espírito Santo, para nos guardar nossa entrada, nossa saída, nossa direita, nossa retaguarda, nos guardar
ajudar enquanto dormimos, Pai. Tantas pessoas que estão sendo oprimidas enquanto dormem. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Tira deles todo espírito de preguiça, todo espírito de rebelião, todo espírito de maldade, todo espírito de perversidade. Não deixe os filhos do perverso tocar no fio de cabelo das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Livra eles da morte, livra eles de acidentes, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Acampe os seus anjos, Pai, ao redor de cada um deles. Miríades de anjos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Acampe, Deus, miríades de anjos em volta de toda a nossa família, Pai, e das nossas vidas, assim como te peço, Pai, para acampar miríades de anjos em volta da nação de Israel. Estabelece ali a paz do Senhor, Pai. Estabelece ali o teu shalom, Pai, em nome do Senhor Jesus. Guarde todos os ministérios de judaísmo messiânico que existe ali. Guarde todos os nossos irmãos em Cristo que existe ali e que eles possam ser evangelistas em potencial da nação de Israel, Pai, de todo o povo judeu. Que haja paz em Jerusalém, que haja prosperidade em Jerusalém, assim como eu profetizo como igreja que haverá paz e fartura nos nossos lares, Pai, em nome do Senhor Jesus. Cerque a nação de Israel com miríades de anjos, quebra, Pai, todo espírito de Amaleque, todo espírito de cananita, todo espírito de rebelião, todo espírito de conflito, todo espírito de confusão que se levantou naquelas terras, em nome de Yeshua, Remachia. Faça cessar, Pai, pelo sopro do teu poder, pelo sopro do teu espírito, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, guarde, Pai, todos os meus irmãos que estão como estrangeiros lá fora, as minhas irmãs que estão nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Ásia, na Itália, Pai, na França. Guarda, não deixa faltar o sustento, não deixa faltar a alegria, não deixa faltar saúde, Pai. Tende misericórdia, abre portas, Pai, portas que elas possam conquistar, que os meus irmãos casem bem, que as minhas irmãs casem bem, e que aquelas que são casadas tenham casamento restaurado, famílias restauradas, que verdadeiramente possam ser em terras estranhas, família do Salmo 128, e glorificar o nome do Senhor lá fora, e que essas pessoas possam ser bem pastoreadas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, os políticos do nosso país. Lembra eles, Pai. Coloca neles o temor do Senhor. Lembra eles, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o coração deles e o cérebro deles está na mão do Senhor. E eles foram levantados para fazer um bom governo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Um governo que trabalhe em prol do necessitado, do pobre, do desamparado, daqueles que estão esperando por cirurgias na fila do SUS, por leitos, Pai, daqueles que estão vivendo sem nenhuma fonte de renda, daqueles, Senhor, que estão morrendo pela fome, daqueles que estão morrendo, Senhor, morando em situações degradantes de casas, Pai, sem moradias. Tente misericórdia, Pai. Somos pobres e necessitados, mas é o Senhor que cuida de nós. Esse país é tão rico, Pai, tantas pessoas morrendo de fome. Tenha misericórdia, Pai. Toca o coração desses políticos, Pai, desses homens, dessas mulheres. Dê para eles bondade, Pai. Tira deles toda, Senhor, perversidade. Tira deles toda ganância, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas. Abençoe também os estrangeiros que estão aqui no Brasil, Pai. Tende misericórdia. Não nos deixa maltratá-los, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mestres, os missionários, Pai, que estão no Brasil, que estão no campo, que estão na Ásia, na Europa, na África, no Paquistão, na China, no Japão, na Coreia. Abençoa, Pai, que os seus perseguidores se tornem, Senhor, seus colaboradores, Pai, na pregação do Evangelho, em nome do Senhor Jesus, Pai. Permita, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas. Tende misericórdia, Pai, envie recursos financeiros para eles, Pai. A obra do Senhor precisa de recursos financeiros. Prospera todos esses empresários que estão com o nome aqui, Pai. Desde aqueles que já têm empresas estabelecidas, até aquelas que trabalham com faxina, Pai, fazendo docinhos, Pai. Prospera, para que eles se tornem, Senhor, ricos e abastados, e para que eles se tornem sustentadores de prisionários, de profetas, dizimistas fiéis e ofertantes da tua casa, em nome de Yeshua HaMashiach. Senhor, ainda te peço como igreja, tende misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos cura. Nos perdoa por trazer toda desordem para o nosso corpo, toda desordem, e nos cura, Pai, nos sara, nos limpa. Ainda que o diabo tenha legalidade, Pai,
Não conceda a ele essa autoridade, ainda que ele tenha legalidade para nos destruir, para destruir nossos familiares, Pai. Não dê ele essa legalidade, essa autoridade, Pai. Não deixa, Senhor, não deixa. O diabo pediu, Senhor, autoridade para destruir Jó, e o Senhor permitiu que ele tocasse na saúde de Jó, Senhor, e Jó não tinha dado legalidade. Agora imagine nós, Pai, imagine nossos familiares, Senhor, que tem dado legalidade todo dia. Então nos perdoa, Senhor, mas não conceda, porque tudo vem do Senhor. A ordem vem do teu trono, Requessúria. A ordem vem do teu trono, Pai. Ninguém toca no fio do nosso cabelo se o Senhor não disser toca. Então tem de misericórdia de nós, Pai. Tem de misericórdia dos nossos familiares. Tem misericórdia dessa moça que está ali lutando com essa calcificação na carótida. Tenha misericórdia dessas moças que estão lutando com câncer. Tenha misericórdia, Pai, de toda a célula cancerígena que estiver no nosso corpo. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia dessa irmã que está sofrendo esses males da diabetes. Tenha misericórdia da irmã dela que vai fazer a cirurgia, Pai, já é idosa. Tenha de misericórdia de todos os idosos da nossa casa. Cura eles, livre-eles de toda peste, de toda enfermidade. Que eles possam viver 100 anos com saúde, com longevidade, Pai. Com lucidez, com plena lucidez. Que haja prosperidade para eles, Pai. Tenha misericórdia, age nas nossas veias, nas nossas artérias, no nosso sangue. Cura as nossas crianças, que as nossas crianças sejam saudáveis. Que os nossos adolescentes sejam saudáveis, Senhor. Não deixa que os nossos jovens sejam saudáveis. Não deixa, Senhor, ter jovens enfermos na nossa casa, adolescentes, Pai. Tira toda a preguiça deles, Pai. Tira todo espírito de rebeldia, em nome do Senhor Jesus. Santifica todos os homens da nossa família, Pai. Tira deles toda indecência, toda imoralidade, toda violência, toda maldade. Tira de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas nos perdoa, nos lava, nos purifica, mas nos dê saúde, Senhor, saúde para te servir. Pai, ainda que o diabo, Pai querido, ainda hoje eu já orava e falava isso com o Senhor, ainda que o diabo tenha legalidade, não conceda a ele essa autoridade, Paizinho, não conceda, porque o Senhor é bom. E apelamos para a tua misericórdia, Pai. Como igreja eu apelo para a tua misericórdia, Pai. Abençoe, Senhor, mais uma vez eu te peço, abençoe os nossos pastores. Tira deles toda enfermidade da alma. Dê para eles bastante saúde, santificação para os nossos pastores, para nossas pastoras, para eles te servir. Não deixa, Senhor, abençoe todos os ministérios de intercessão que existem, a começar do relógio mundial de oração e suas intercessoras. Abençoe cada uma delas, Pai. Nos dê saúde e não nos deixa sermos envergonhados pelos nossos familiares. Não nos deixa, Pai. Abençoe esse líder desse relógio, desse ministério de intercessão que vive sempre pedindo oração. Tem de misericórdia, nos fortalece, adestra as nossas mãos para a batalha, Deus, em nome do Senhor Jesus. E tenha misericórdia, Paizinho. Te peço mais uma vez e declaro como igreja que perdoamos, Pai, todos aqueles que nos caluniaram, Pai, todos. Perdoamos, Pai, aqueles que nos caluniam. Quantos pastores estão sendo caluniados por aí, Pai? O caluniador, ele é perverso, ele é maldoso, ele solta calúnia e não quer nem saber, Pai. Não quer nem saber onde aquilo vai repercutir. Quantos políticos honestos estão sendo caluniados por políticos que são maus, Pai? Tantas redes de intrigas que existem nesse mundo. E a gente fica aí sem saber quem é quem, Pai, sem saber em quem a gente confia. Mas tem de misericórdia, Pai querido, tem de piedade. Faça cessar tudo isto, Pai. Faça cessar essa maldade que está no homem, Pai. Essa maldade que está no ser humano. Não deixe essa maldade fazer parte do nosso coração. Não deixe essa maldade fazer parte da nossa família, da nossa casa. Não deixe essa maldade, Pai, ficar caluniando as pessoas, ficar falando da moral das pessoas, Pai, da índole. Ô Pai, tem de misericórdia. Tem de piedade, Senhor, e nos perdoa, Pai. Se porventura no passado falamos, se hoje ainda de manhã falamos, nos perdoa, porque nós não queremos colher, Pai, consequências desastrosas para a nossa vida, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para a nossa casa. Nós não queremos, Pai, nem para o nosso corpo, não queremos, Pai. Não queremos que nós venhamos todos os dias, Jesus, todos os dias, olhar e dizer e declarar: se não for da tua vontade, eu não quero, Senhor. E olhar toda a nossa motivação, olhar toda a motivação de cada palavra que sai da nossa boca, olhar qual que é a motivação, arguir tudo aquilo que está no nosso coração. A tua palavra fala: examina a ti mesmo.
Nós não temos que esperar ser exortado pelos outros, não. Nós temos que nos exortar todos os dias, a todo momento, a todo instante, e pedir perdão diante do Senhor enquanto há tempo, porque o Senhor é um Deus que perdoa. Tua palavra fala que se nós pedimos perdão, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Nós temos que pedir perdão e abandonar aquele pecado. Então nos ajuda, Jesus, nos ajuda, Espírito Santo, nas nossas fraquezas, que assim seja, no nome santo de Jesus. Amém, 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 minha irmã, amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir: entra bendito de meu Pai, seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus, para que toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Eu não sou a única intercessora desse ministério, mas o Senhor permitindo, eu estarei por aqui. Espero que você esteja gostando, sendo abençoado com essas pregações, e pedindo ao Senhor todos os dias para transformar a sua vida, o seu caráter, a caráter de todos os seus familiares, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus. Se você puder, coloque aí nos comentários para mim, tá? Se você está gostando desse estudo, que a gente já está terminando, tá? Já estamos terminando o estudo sobre os 10 mandamentos, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, um beijo, fique com Deus. Amo você.